Imagina isso por um segundo. E se a Terra fosse só 1% diferente? Não é 10 nem metade. É literalmente um número tão pequeno que no seu dia a dia você nem perceberia. 1%. Mas esse pequeno detalhe, esse ajuste quase invisível, é exatamente o que separa a sua existência do completo vazio. Do nada. Porque a verdade é que você não está aqui porque o universo quis. Você está aqui porque, por algum motivo absurdo, tudo deu certo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Vamos começar com o básico. A Terra está a aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol. Agora pensa comigo. Se essa distância fosse reduzida em apenas 1%, isso dá cerca de 1,5 milhão de quilômetros mais perto. Parece muito? No espaço isso é praticamente nada. Mas esse nada seria suficiente para aumentar a quantidade de energia solar recebida pelo planeta a um nível crítico. O que acontece depois? Os oceanos começam a evaporar lentamente. E é aí que vem o efeito dominó. Mais vapor na atmosfera significa mais calor preso. Mais calor significa mais evaporação. E isso vira um ciclo fora de controle. É um efeito de estufa descontrolado. E no fim, a Terra não seria mais azul. Seria um planeta coberto por nuvens densas, temperaturas extremas e o inferno. Agora, vamos para o outro lado. E se a Terra tivesse 1% mais longe do Sol? Menos energia chega ao planeta, a temperatura média cai, geleiras começam a se expandir. O gelo reflete mais luz solar e volta para o espaço, o que diminui ainda mais a temperatura. Aí que começa o oposto do inferno. Um congelamento global, um planeta branco, sem oceano líquido, sem vida complexa, sem você. Percebe o nível da coisa? Você existe porque a Terra está numa faixa absurdamente específica do espaço, o que os cientistas chamam de zona habitável. Mas isso é só o começo. Agora vamos para a gravidade. A gravidade da Terra não é aleatória, ela depende da massa do planeta. E se a Terra fosse um pouco mais massiva, coisa de poucos por cento, a gravidade seria mais forte. Pode parecer irrelevante, mas isso mudaria completamente a história da vida. Organismos teriam mais dificuldade para se mover. A evolução de estruturas complexas seria limitada. Voar? Muito mais difícil. Crescer? Mais custoso. Agora imagina ao contrário. Uma Terra com menos massa, gravidade mais fraca. Nesse cenário, a atmosfera teria muito mais dificuldade para se manter presa ao planeta. Gases leves escapariam para o espaço com o tempo, e sem atmosfera, não tem proteção contra a radiação, não tem regulação de temperatura, não tem ar para respirar, ou seja, não tem vida como a gente conhece. E mesmo assim, por algum motivo a Terra ficou exatamente no ponto certo. Mas ainda não acabou. Tem um detalhe quase que ninguém percebe. É simplesmente essencial. A inclinação da Terra. O planeta é levemente inclinado, cerca de 23 graus. Isso cria as estações do ano. Agora imagina, se esse ângulo fosse muito maior, ou quase inexistente. Sem inclinação, o clima estaria estável demais em algumas regiões e extremos em outras. Com a inclinação exagerada, você teria variações absurdas de temperatura ao longo do ano. Verões escaldantes, infernos brutais, ambientes hostis para a vida complexa. Agricultura praticamente impossível. Civilizações muito mais difíceis de surgir. Ou seja, até o jeito que a Terra se inclina no espaço foi importante para você existir. Agora vem uma parte mais bizarra de todas, a Lua. Sim, a Lua. Ela não está ali só para deixar o céu bonito. A Lua estabiliza a rotação da Terra. Sem ela, o planeta sofreria variações caóticas no seu eixo ao longo do tempo. Imagina um peão girando, começando a oscilar, perder o equilíbrio. Esse seria o comportamento da Terra sem a Lua. O resultado? Mudanças climáticas extremas e imprevisíveis. Regiões inteiras alternando entre o calor extremo e o frio extremo ao longo de milhares de anos. Um ambiente extremamente instável. Talvez instável demais para permitir que a vida evolua até os níveis complexos. E detalhe, a Lua não só está ali, como está na distância exata. Se tivesse muito mais perto, causaria efeitos gravitacionais intensos demais. Se tivesse muito mais longe, não estabilizaria nada. De novo, precisão absurda. Agora para e junta isso: distância perfeita do Sol, gravidade na medida certa, atmosfera estável, inclinação ideal. A Lua posicionada exatamente onde deveria estar. E tudo acontece ao mesmo tempo. Não é só uma variável, são várias, todas funcionando em conjunto, como se o universo estivesse ajustado um painel cheio de botões e acertados todos na mesma posição exata. Mesmo sem intenção, sem planejamento, só aconteceu.
Agora vamos expandir isso. O universo tem bilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões de estrelas. Muitas dessas estrelas com planetas, ou seja, existem trilhões de mundos por aí. Mas quanto deles tem essa combinação específica? Quantos chegaram perto? E quantos realmente atingiram esse equilíbrio absurdo que permite algo como você existir? Talvez muitos, talvez quase nenhum. É aí que deixa uma ideia tudo ainda mais estranha. O fato que você não é só vida, você é uma versão extremamente específica da vida. Você não é qualquer humano. Você é você, qualquer um, com sua consciência, com seus pensamentos, com sua história. Tudo isso só aconteceu porque uma sequência gigantesca de eventos deu certo, desde a formação da Terra até cada decisão dos seus antepassados. Cada encontro, cada escolha, cada acaso. Se qualquer coisa nessa cadeia tivesse sido diferente, você simplesmente não estaria aqui. Nem para assistir esse vídeo, nem para pensar sobre isso. Nada. E mesmo assim, aqui está você, no planeta que não deveria ser tão perfeito, no universo que não deveria ser tão favorável, pensando sobre a própria existência. Agora talvez a pergunta não seja só, e se a Terra fosse 1% diferente? Talvez a pergunta real seja, como ela não é? Como tudo isso deu certo ao mesmo tempo? E mais importante, porque no meio de todo esse caos cósmico, justamente você deu sorte de existir. Agora pensa nisso de verdade, você está vivendo numa realidade onde pequenas mudanças destruiriam tudo, mas elas não aconteceram. Isso te coloca numa posição estranha, porque ou você ignora isso, ou segue a vida normalmente. Ou você encara o fato de que sua existência é uma das coisas mais improváveis que já aconteceram. E aí eu te pergunto, isso te deixa mais tranquilo ou mais inquieto?